Alô, alô, como é que vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês também. 2020 está acabando, hoje é dia 21. Foi um ano bem atípico para todo mundo, não preciso estar aqui falando e relembrando o que aconteceu, todo mundo passou por isso, não fui só eu. Mas foi um ano, cara, foi uma loucura esse ano. A gente teve muitas perdas, infelizmente. Famílias perderam entes queridos por conta dessa doença aí, desse vírus maldito. Ficamos confinados dentro de casa por um tempo, sem poder sair. Inclusive a gente está saindo bem pouco ainda. Esperamos que isso melhore logo, com a vacina chegando e que essa doença, esse vírus logo vá embora e a gente possa voltar à vida normal. Enfim, no começo desse ano, antes de chegar, antes da pandemia, antes do Covid aparecer, eu fiz uma coisa diferente esse ano que eu nunca tinha feito, apesar de ouvir que muita gente faz isso, eu nunca tinha feito, que são metas, que são basicamente coisas que tu pretende fazer durante o ano e alcançar até o final desse ano. Como eu disse, eu nunca tinha feito. Esse ano foi a primeira vez que eu defini as metas que eu queria cumprir esse ano. Isso antes da pandemia, lógico. Então eu tô aqui nesse vídeo pra gente... E aí eu vou abrir as metas que eu defini no começo do ano. E a gente vai conversar, a gente vai fazer aqui, colocar na balança o que eu consegui alcançar e o que eu não consegui alcançar. Então eu vou abrir isso pra vocês. Pretendo fazer um vídeo depois com as metas para 2021, tá? Mas nesse vídeo vai ser o balanço das metas de 2020, o que eu alcancei e o que eu não alcancei, e o que eu precisava, que eu podia ter feito a mais para poder ter alcançado o que eu não alcancei. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo. Se vocês querem algum assunto específico, o que vocês estão achando. Tem muita gente chegando no canal por conta dos vídeos de namoro, permissão para namoro. Cara, é o que mais tem views e o que mais tem trazido gente pro canal. Eu sei que é um assunto legal e eu pretendo abordar isso também. Eu só estou estruturando um pouco mais, de repente a Letícia faz uns vídeos comigo pra gente explicar como é que funciona. Eu quero fazer uns vídeos também sobre os 2 anos em que eu fiquei em BH, que dá pra fazer bastante conteúdo, que eu morei sozinho e tal, e eu sei que muita gente passa por isso também. De repente trazer alguma dica, então eu pretendo fazer isso também. Mas isso aí fica pro próximo vídeo com os metas para 2021. Então eu anotei aqui no começo desse ano. Deixa eu tirar essa capa horrível. Cara, essas capas transparentes aqui, ó, as capinhas transparentes são horríveis, elas ficam, olha, ela era transparente mesmo, ficou horrível. Então eu fiz aqui eu tenho um aplicativo que é um bloco de notas, onde eu coloco várias ideias. Eu tenho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? São vários blocos de notas, ó, com várias ideias, livros para ler, livros lidos, assuntos, e as minhas senhas ficam salvas aqui também, para eu não esquecer que tem 1 milhão de senhas. Sequência de música que eu toco para não me perder, tipo playlist. Enfim, livros lidos em 2019 eu tenho aqui, ó. Só pra eu falar pra vocês, em 2019 eu li 7 livros, tá? 7 livros em 2019. Agora vou abrir aqui e a gente vai comparar com o que eu li esse ano. Então, como eu disse, no começo desse ano eu fiz algumas metas. A primeira meta que eu coloquei para esse ano foi sobre investimentos. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei a investir no final do ano passado, mais ou menos. E o que é investir? No mercado de investimento, comprar ações, fundos imobiliários, renda fixa e tal. E eu coloquei uma meta para esse ano para ter um valor X de investimento. Tá? Eu não vou falar quanto é, mas eu coloquei um valor X, que para mim é um valor alto, e eu consegui alcançar. Então essa meta, check. Então o valor investido que eu pretendia ter, eu alcancei, até passei um pouco mais. Então, check. Sobre os livros, eu coloquei uma meta também de livros. Assim como em 2019 eu tinha lido 7 livros, para 2020 eu tinha definido que eu queria ler 12 livros. Um por mês, que pra mim é uma média boa. Para eu que
assim, eu nunca tive muito interesse em ler. Eu comecei a gostar de ler em 2019, foi daí que eu li 7 livros e tal. Pra mim já é um grande avanço. E aí eu decidi, cara, vou colocar 12 livros em 2020, um livro por mês. Só que essa meta eu não consegui bater, guys. Então de 12 eu consegui ler 7 novamente, são 7 livros lidos. Alguns deles são maiores que os outros, tipo Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill, é um livro um pouquinho mais grosso, mas em contrapartida teve uns livros mais finos, tipo Segredos da Mente Milionária, que é um livro bem menor, tá ali em cima inclusive. Eu tenho alguns livros em andamento, eu acho que isso é um problema que eu vou ter que corrigir no ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo. É O Poder do Hábito. Não, 2 livros, eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. O Poder do Hábito, que é um livro bem grande também, bem grosso, tá ali em cima. E Pense como um Imperador, é o nome do livro. Que é um livro bem legal também sobre Marco Aurélio, sobre estoicismo, é muito da hora. Então eu comecei os 2 e aí eu fico intercalando pra não enjoar e tal. Mas talvez isso faça com que eu não termine, sabe? É uma coisa que eu tenho que pensar. Uma outra meta que eu queria muito fazer e que eu não consegui também é aprender inglês. Assim, eu sei um pouco de inglês? Sei bem pouco. O que eu sei hoje é tudo fonte de que eu aprendi jogando games, quando eu era menor mesmo, eu gostava muito, e aí eu aprendi bastante coisa em games. Hoje na internet eu assisto bastante coisa em inglês também e eu consigo entender muito, sabe? Eu entendo bastante do que eles falam, do conteúdo, principalmente de um conteúdo que eu domino, sabe? Mas eu tenho uma dificuldade para falar, né? Talvez porque eu não treine também. Então eu queria fazer um curso de inglês, mas eu acabei não fazendo. Por quê? Por causa do investimento. Mas tem vários cursos que são baratos, inclusive. Então essa meta ela vai ficar para 2021. Apesar de que esse ano eu consumi muito mais conteúdo em inglês, podcasts inclusive e vídeos. Isso me ajudou a ter um vocabulário um pouco maior, mas não sou fluente em inglês, então eu considero que eu não sei inglês, tá? Então essa meta vai ficar para 2021 também. Outra meta que eu coloquei é para estudar mais sobre investimentos. Porque quando tu entra no mundo de investimento, inclusive eu estou investindo, tu tem que saber o que tu está fazendo. Porque é um mundo vasto, gigante, de muita coisa, e tu tem que estar sempre estudando. Porque é muita coisa mesmo, é um absurdo assim. Então eu tinha a meta de aprender mais, e eu considero que eu cumpri essa meta. Vários livros desses que eu coloquei, desses 7, a maioria são sobre investimentos. Então eu aprendi mais sobre investimento, eu consumo muito conteúdo sobre investimento, canais no YouTube, podcasts. Então eu considero que essa meta foi cumprida, então check nessa meta. Vamos para a próxima aqui. Eu coloquei aqui criar um projeto novo. Criar um projeto novo era uma coisa que eu queria fazer. Tenho um canal no YouTube e eu queria fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, tentar alguma coisa diferente. Com alguns amigos, não só eu, sabe? Porque eu sinto quando tu faz algum projeto, tá envolvido em algum projeto com mais alguém, as coisas elas tendem a dar, eu acredito, a dar mais certo, porque as pessoas elas vão empurrando uma outra e não deixam o projeto morrer, sabe? Então eu tinha essa ideia de fazer alguma coisa diferente, eu não sabia o que era, mas eu queria fazer alguma coisa. E aí veio essa modinha de podcast, que tá bombando no YouTube aí, muito podcast disso, podcast daquilo. E eu pensei, tá, cara, por que eu não posso fazer um podcast? Pra falar sobre assuntos que eu curto. Que é de desenvolvimento pessoal, investimentos. Por que eu não posso fazer? Cara, é uma boa ideia. Então, tem um amigo meu, que é o Lucas, que a gente conversava muito sobre isso, sobre investimentos, sobre leitura, sobre livros, sobre insights legais, assim, desenvolvimento pessoal. E aí
eu convidei ele, cara, vamos fazer um podcast. Porra, eu tenho um microfone da hora, uma interface ali que eu já tinha comprado, inclusive eu fiz vídeo, que tem uma qualidade boa pra caramba, tem uma câmera legal pra gravar. Cara, vamos fazer. E aí ele topou, assim, topou de primeira. Curtiu a ideia, expliquei pra ele como seria. E aí a gente pensou, cara, mas a gente precisa de mais uma pessoa que entenda um pouco mais sobre investimentos. Porque é uma área que a gente gosta e que a gente pretende abranger. Pretende focar, assim, sobre investimento. Apesar de que se tu for no YouTube aí, na internet, tem muita gente falando sobre isso. Mas, cara, a gente quer falar do nosso jeito e atingir um público que a gente acha que existe, sabe? E também a gente quer aprender um com o outro. Porque isso é uma forma de aprendizado também. Porque a gente está ensinando e está aprendendo. É uma troca de experiência, a gente está conversando. É como se fosse um grupo de estudo, onde a gente pega alguns livros, lê e debate no podcast. E aí joga pra galera ouvir. E fala sobre investimento também. E aí eu pensei num amigo meu, que era um cara que estudou comigo, cara, na primeira série, uma parada, primeira ou segunda série, cara, faz muito tempo mesmo, que é o Thiago Rabelo. E aí eu vi aqui no Instagram dele, ele postava várias coisas sobre investimento, que ele estava estudando gráficos e tal. E na hora eu lembrei assim, puta, e o Thiago? E aí eu comentei com o Lucas, né, cara? Ô, Lucas, vamos, eu tenho um amigo, cara, que entende de investimento e tal, que tu acha de convidar ele? E aí o Lucas, na hora também, cara, demorou. Em 3 é muito melhor, com certeza. E aí eu montei um grupo ali, coloquei todo mundo, e aí eu gravei um áudio apresentando o Lucas e o Thiago, tá ligado? Porque eles não se conheciam. E aí gravei um áudio de 2 minutos falando, o Lucas, eu conheci ele assim e tal, ele faz isso, o Thiago eu conheço assim, a gente estudou junto, pá. E aí mandei esse áudio, quando eu vi, cara, os dois já se conheciam, então assim, deu muito certo. Eu achei que eles não se conheciam, mas eles se conheciam. Então, a sinergia, ela se tornou muito mais fácil, porque a gente já se conhecia, cara. Apesar de que faz muito tempo que eu não falo, fazia muito tempo que eu não falava com o Thiago, mas facilitou muito o nosso dar o primeiro passo, sabe? E aí surgiu a ideia do podcast. E aí a gente gravou o primeiro episódio, o piloto, foi legal pra caramba, apesar de que a nossa ideia era fazer presencial e aí gravar com essa câmera, com o microfone da hora ali, fazer um negócio legal mesmo, como todo mundo tá vendo aí no YouTube e a maioria dos canais faz. Mas, cara, veio a pandemia, ferrou com o nosso projeto e a gente teve que adaptar. Cara, a gente vai ficar aqui esperando a pandemia passar para poder gravar presencial, ou a gente já faz online, com live e tal, para o pessoal acompanhar também, e já vai criando conteúdo. Cara, a gente já fez online, tá ligado? Por chamada de vídeo. Então, tá até aqui na tela. O podcast se chama No Alvo Cast. A gente já tem 9 episódios. Eu acabei de subir o 9º episódio agora, que por coincidência é focado inteiramente em investimento. Então, para quem está querendo começar a entender sobre investimento, a gente falou sobre isso. Bem prático, bem fácil, uma linguagem bem legal. Somos 3 jovens falando de coisas atuais e que a gente acredita que vai enriquecer a vida de quem ouve. Então, esse foi a última meta que eu coloquei e que eu atingi. Check, foi bem legal, a gente está curtindo bastante esse projeto e eu acredito que 2021 vai ser melhor ainda. Se a gente conseguir se reunir vai ser legal também, a gente pretende fazer umas coisas bem da hora, com live pra galera acompanhar. Inclusive nas lives tem bastante gente que acompanha, bastante gente pra gente são 10 pessoas. Então, cara, 10 pessoas assistindo, 5, 10 pessoas, cara, já é bastante gente. E o pessoal manda pergunta, manda contribuições, que é muito legal. Então, assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já vai ser legal. A gente já vai estar bem feliz. Essas, então, foram as minhas metas. Deixa eu só fazer um balanço, então. De investimento eu consegui atingir, check. Livros, não. Foi um pouco mais da metade, eram 12, eu li 7, então esse não.
Aprender inglês? Não. Aprender mais sobre finanças, investimentos? Check, aprendi bastante. E criar um projeto novo? Check, no AlvoCast. Então, se vocês quiserem ouvir os episódios, interagir com a gente, eu vou deixar os links aqui embaixo do Instagram, do Spotify, do Google Podcast, aonde vocês preferirem ouvir. Aqui no Anchor, que é um app do Spotify, o Anchor, onde ele ancora todos os episódios, o podcast, e aí ele distribui para várias plataformas de streaming. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast é o nome, não sei, mas para todos, cara, tudo que tu imaginar aqui que tem streaming de podcast, ele distribui. Então, se vocês quiserem alguma plataforma diferente, tal, eu vou deixar o link do Anchor, no AlvoCast, daí vocês clicam ali e escolhem a plataforma que vocês gostam de ouvir. Então é isso, guys. Então essas foram as metas para 2020. Atingi 3 e não atingi 2. Beleza. Tá, eu vou fazer um vídeo sobre metas para 2021 e eu aconselho vocês também fazerem isso, tá? Não precisa botar umas metas que, cara, são inalcançáveis. Tipo, eu poderia colocar aqui, cara, em 2020 eu quero ter R$1 milhão. Cara, é praticamente impossível. Então tem que começar com pouco. Tipo, 2020 eu quero ter R$30 mil. Puta, alcançou 30 mil? 2021 vamos dobrar, né? Quando atingir a meta, dobra a meta. Já dizia aí uma pessoa muito inteligente. Quando tu atingir a meta, dobra a meta. Então, para 2021 a gente vai dobrar a meta. Mas não põe ter R$1 milhão em 2021. Põe uma meta que tu sabe que tu vai alcançar. Mas não uma meta muito fácil de ser alcançada, né? Eu quero ler um livro em 2021. Porra, um livro é sacanagem, né, mano? Põe aí pelo menos a metade que eu coloquei aqui, sei lá, de 12, 6 livros. Já é uma meta legal. Pra quem não lê nada, cara, é uma meta muito boa, tá? Bem positiva. E aí, conforme vai passando, no outro ano, de repente, tu dobra a meta. Então, é isso, guys. Eu vou fazer um vídeo sobre metas para 2021. Aconselho vocês a fazerem também metas para 2021. E no final de 2021 fazer um balanço aí pra ver o que vocês alcançaram, o que não alcançaram, o que dá pra fazer, o que vocês poderiam ter feito para alcançar, né? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente. É isso aí. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo. E que 2021 seja melhor que 2020, se Deus quiser. Valeu. Abraço.